Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Meu nome é Matheus e você está assistindo ao terceiro episódio da série Das Páginas para as Telas. Bom, e agora que você já sabe como todo esse universo começou e como as adaptações de histórias em quadrinhos se consolidaram dentro da indústria cinematográfica, tá na hora da gente falar de treta. Brincadeiras à parte, ou não, nesse episódio você vai entender a rivalidade entre Marvel e DC, as duas maiores editoras de quadrinho e como cada uma seguiu um rumo diferente no cinema. Confira. Desde 89, lá com o Batman do Tim Burton, o que a Warner tinha como histórico é que fazer um filme sombrio do Batman funcionava, né? Então, se fez a trilogia do Nolan, né? E aí a gente tem, acho que talvez uma subida de degrau, né? O Nolan, um cara muito competente, se cercou de roteiristas muito bons, se cercou inclusive de roteiristas de quadrinhos, né? E isso vai se tornando cada vez mais forte dentro desse universo de adaptação de quadrinhos para cinema. Cara, eu acho a trilogia do Batman do Nolan espetacular, né? Mas talvez ela tenha criado algum tipo de camisa de força para DC, de pensar que todas as adaptações deles têm que passar um pouco por esse crivo, né? Por esse tipo de ambientação mais sombria e tal. Cara, eu não entendo as coisas desse jeito. Eu acho que os super-heróis, eles são um veículo e você pode fazer todo tipo de coisa com super-heróis. Você pode fazer comédia, romance, você pode fazer um filme de terror, você pode fazer um filme político. Entender os super-heróis apenas como um subproduto do cinema de ação blockbuster é muito limitado. Talvez até por um certo medo de que o gênero de adaptação de quadrinhos de super-herói pode estar se esgotando. Acho que estão testando formatos diferentes e estão conseguindo resultados incríveis, né? Por exemplo, o Coringa, né? Um filme de super-herói muito fora da curva, feito para o público adulto, com um orçamento muito enxuto, sem a presença de um super-herói. É um drama. E a gente teve um cara que ganhou um Oscar de melhor ator por esse material, né? A trilogia do Nolan, na verdade, ela traz todos os elementos, os elementos dramáticos que a gente já conhece nos quadrinhos. Ele tirou diretamente esses elementos dos quadrinhos pro cinema. Claro que tem o fato dele ser um diretor dramático, então ele era a pessoa perfeita para introduzir esses personagens, né? Principalmente essa visão do Coringa que a gente ainda não conhecia dessa forma. A gente já tinha visões mais cômicas, um pouco mais humorísticas do que necessariamente uma coisa tão sociopata como a gente viu na versão dele, né? Eu gosto muito dos filmes do Nolan, gosto muito mesmo. Eu sou fanzaça dos Batman do Nolan. Eu não gosto do recorte que o Zack Snyder dá para os heróis no cinema. Não gosto mesmo. Não gosto de nenhum. Nenhum filme que ele pôs a mão, eu gostei. Nem quando ele dirigiu as cenas de luta da Mulher Maravilha lá com Ares, para mim parecia um outro filme que foi recortado e colado no filme da Mulher Maravilha. Parecia uma outra coisa. Eu acho que o Batman do Nolan, da mesma forma que a gente pode dizer que o Batman do Neil Adams, dos anos 70, dos quadrinhos especificamente, ajudou a mostrar que existia um outro jeito de contar uma história do Batman que era diferente daquela da série Camp dos anos 60, da série humorística, né, dos anos 60. Da mesma forma que esse Batman dos quadrinhos desenhados pelo Neil Adams foi para uma coisa mais séria, mais detetivesca e tal, acho que o Batman do Nolan serviu para mostrar que existia um outro jeito de contar uma história do Batman que não fosse aquela coisa festiva que era o Batman e Robin do Joel Schumacher. E, de novo, não estou nem discutindo aqui, eu acho o filme horrível, mas eu não estou aqui discutindo o valor estético do filme, enquanto arte. Discutindo sobre que são jeitos diferentes, né? E eu acho que o Nolan, nesse sentido, ajudou a fazer um outro público, sem dúvida nenhuma, mas ajudou principalmente a ganhar a crítica. A crítica cinematográfica ali falou, opa, peraí, no primeiro, no Batman Begins, e principalmente no segundo, né? O Cavaleiro das Trevas ajudou a ganhar de fato a crítica. Tem um jeito diferente de contar uma história baseada em quadrinhos, ainda que seja o Batman. Esse é mesmo aquele mesmo Batman da década de 60, do seriado do Adam West, é sim. É só como dá para contar de um outro jeito. Tudo depende do contador de histórias que está por trás. Why so serious?
sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... why so serious? A Marvel, né, deu aí seus primeiros passos, né, quando a Fox e a Sony começaram a adaptar os X-Men, começaram a adaptar o Homem-Aranha. Acho que, assim, foi essencial para se pensar em como conseguir construir, né, essa adaptação mais realista, assim, com algum nível de verossimilhança. E aí a Marvel chegou com o Homem de Ferro, né? Assim, a Marvel, acho que ela teve uma atitude inacreditável, né? Porque o primeiro Homem de Ferro foi um filme bancado pela própria editora de quadrinhos, né? Eles tinham um acordo com um estúdio de Hollywood para quem eles tinham vendido os direitos autorais, mas aquela coisa nunca acontecia. O Homem de Ferro também é um desses personagens que estava com projeto de cinema desde os anos 80. Tom Cruise chegou a ser escalado para ser o Tony Stark 10 anos antes do filme ser produzido. E a coisa não andava de jeito nenhum. E até um ponto em que a Marvel chegou e falou, olha, vamos fazer. E a gente se coloca aqui, né? A Marvel meio que fez empréstimo, fez tudo que dava para ser feito e produziu um filme, né? Um negócio impressionante, porque não dá para comparar uma editora de quadrinhos com um estúdio de cinema. São universos muito distintos, mas principalmente são mídias onde o preço da produção é absolutamente diferente, né? A Marvel conseguiu algo inacreditável e ela se estabeleceu, né? Utilizando talvez aí a grande questão que envolve os quadrinhos de super-heróis enquanto mídia, né? Qual talvez seja a principal característica da mídia quadrinho de super-herói? É o fato de todos esses personagens eles viverem dentro de um universo interligado. A gente já tinha visto coisas parecidas no cinema com os filmes de Star Wars, mas assim, a Marvel realmente resolveu levar essa questão da interligação entre os personagens dos quadrinhos para os filmes de um jeito que ninguém nunca tinha feito. E assim, o resultado se mostrou espetacular, né? Não à toa a Disney comprou a Marvel percebendo que aquilo era um pote de ouro no final do arco-íris, né? O fato deles justamente terem trabalhado de um jeito mais... eles estavam... Isso é fato, a gente sabe quando a gente escuta as declarações da Marvel Studios hoje, né? Quando a gente escuta o Kevin Feige falando dos planos a longo prazo, a gente sabe que eles tinham um plano a longo prazo. Mas esses primeiros filmes eles trataram como se não tivesse. Eles fizeram um filme, ponto. E eu acho que foi um grande acerto. É quase como se eles tivessem pensado em fazer um filme Sessão da Tarde. Ou seja, um blockbuster que funcione para a família, que faça as pessoas se reunirem em torno de uma tela de cinema, vão lá, comem pipoca e tudo bem, saem, dão risada, acham os efeitos especiais incríveis, mas é isso, sabe? Eu acho que eles acertaram muito nesse sentido, souberam modernizar a história, souberam adaptar usando o Homem de Ferro. Eles usaram um pouco desse pensamento que eu estava falando que tanto o Blade usou lá atrás, quanto depois o Bryan Singer usou com os X-Men. Eles souberam fazer a essência do personagem dos quadrinhos, mas modernizá-la, né? Estava acontecendo justamente o momento da introdução dos quadrinhos em Ultimate, nos quadrinhos da Marvel. Então eles, ao invés de pensar naquele Homem de Ferro dos anos 60, que tinha toda uma questão de Vietnã envolvida e blá 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 e tal, eles pegaram um playboy todo modernoso, todo magnata da nova tecnologia, da nova economia, que parecia com qualquer Elon Musk que a gente vê hoje nas manchetes, enfim, dos noticiários econômicos, parecia com qualquer acionista do Facebook. A gente viu esse cara ser o Tony Stark. A gente viu esse cara, de fato, ser o personagem que estava como protagonista ali, não o velho industrial dos anos 60. Assim. Então, o que eu acho é que eles souberam pegar a essência do personagem, mas adaptaram para os dias de hoje, modernizaram. Claro, pegaram muito do que estava acontecendo com a linha Ultimate nos quadrinhos, que é essa linha que eu estava falando, que modernizou as origens dos personagens nos anos 2000. Sim, sem dúvida. Eles deram essa sorte, tanto é que o Tony Stark o cinema conversa muito mais com o Tony Stark Ultimate do que com o Tony Stark da cronologia regular, digamos assim, da Marvel. Mas eu acho que eles souberam ser inteligentes nesse sentido. Vamos fazer um filme
pra todo mundo, um blockbuster pra todo mundo, que por acaso é o Homem de Ferro. Então a diferença das visões entre essa visão mais dramática da DC, que ela ainda tenta fazer até hoje, e nos últimos 2 anos que eles começaram a ir para um caminho mais leve, porque eles perceberam que eles colocaram muito, tipo, pesaram na mão demais. E a diferença entre a Marvel tá na origem do próprio quadrinho. Tanto que tem uma entrevista, um comentário do Jon Favreau no programa dele, The Chef Show. Ele tá conversando na mesa lá com a galera de Avengers comendo, e aí ele fala numa conversa que ele teve com o Kevin Feige, ele disse que na época do lançamento de Cavaleiro das Trevas ressurge, ele fala: a gente nunca vai fazer um filme exatamente desse jeito, a gente nunca vai ser capaz de chegar nesse patamar, porque a própria Marvel não é um estúdio, não é uma editora que conta histórias extremamente dramáticas. Geralmente as histórias deles são mais leves. Tanto que os personagens que são os mais conhecidos são personagens que são mais leves. Então, assim, a diferença de caminho que eles tomaram faz sentido por conta da origem da história das próprias editoras, né? A Marvel, ela pavimentou seu caminho nos quadrinhos não, no cinema, baseado nas suas histórias que eram realmente mais leves, com pitadas de drama em alguns momentos e alguns personagens. Uma diferença entre o Capitão América e o Homem de Ferro, a diferença entre o Homem-Aranha mais tarde e outros personagens.